Bem, pessoal, aqui sou o monitor de patologia novamente, Henrique Bedak, e na videoaula de hoje nós vamos ver um pouco sobre lesão e morte celular. Bem, o que é importante saber? Quais são os pontos básicos que nós precisamos ter noção para poder começar a entender melhor a lesão e a morte celular? Basicamente, é a esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado, aquela famosa frase que o paciente chega e diz: doutor, estou com gordura no meu fígado. E na esteatose nós podemos dividi-la em basicamente dois tipos, que seria a esteatose macrovesicular e a esteatose microvesicular. Além disso, nós vamos ver um pouco sobre apoptose, entender alguns tipos e como perceber ela durante de uma lâmina histológica. Bem, iniciaremos aqui vendo uma lâmina de um fígado. À direita, nós temos a representação de um fígado ainda normal, com suas características histológicas bem preservadas. Já à esquerda, nós percebemos uma grande diferença. Percebemos a presença de vesículas de cor branca. E o que seria isso? Ocorre aí o que antes eram acúmulos de gordura. A gordura, o lipídio, durante o processo histológico, durante a passagem do preparo histológico, durante a lavagem, essa lavagem acaba carreando a gordura e tirando ela do tecido. Isso faz com que onde havia antigamente lipídio, agora não haja nada. E vejamos na lâmina a cor branca, que é a cor do fundo da lâmina. Então nós vemos aqui à direita um fígado normal e à esquerda um pedaço de fígado com muitas vesículas pequenas. Todas as células têm mais de uma vesícula, são diversas vesículas, e essas vesículas carregavam lipídio. Então nós vemos aqui um caso de esteatose hepática do tipo microvesicular. Já neste outro caso, percebemos também a presença desse fundo branco, que, como eu já disse, representa a presença prévia de lipídio, que foi embora durante o processo de execução e de formação da lâmina histológica. E o que nós percebemos aqui? Percebemos que essas vesículas elas são muito bem delimitadas, elas têm delimitações bem precisas e elas são tão grandes que elas levam com que o núcleo vá para a periferia da célula. Então nós vemos aqui vários núcleos na periferia da célula, exatamente pelo espaço que essa vesícula grande, que ela advém da confluência de pequenas vesículas, o espaço que ela ocupa é tão grande que o núcleo precisa se dirigir à periferia. Então, nesta imagem, nós identificamos a esteatose hepática do tipo macrovesicular, do tipo de uma vesícula grande que domina toda a célula. Mas agora a gente vê aqui um mar enorme de esteatose macrovesicular novamente, e eu quero aproveitar esse momento para fazer vocês lembrarem como é o tecido hepático normal, porque nós precisamos sempre ter em mente e a comparação entre o tecido normal, a histologia, com a patologia, porque assim fica muito mais fácil da gente identificar as diferenças. Então, é nítido a diferença aqui de uma esteatose hepática de um hepatócitos, os hepatócitos normais, sem a presença de vesículas de gordura de forma excessiva. Então aqui nós temos as formações dos cordões, temos os hepatócitos com sua coloração normal, do seu citoplasma. Já na esteatose percebemos que a gordura ocupa tanto espaço, né? A gente vê uma periferização dos núcleos, que aqui não, nós percebemos os núcleos no tecido normal bem centrados, né? E isso é importante ficar na nossa mente para a gente sempre poder comparar e poder dar o diagnóstico mais rápido da esteatose. Aqui a gente vai mostrar um pouco o que acontece nos momentos finais, depois da esteatose. A esteatose ocorre muito em pacientes alcoolistas
E depois dessa fase de esteatose começa uma nova fase, aquele famoso paciente cirrótico, onde há uma fibrose grande do fígado. E aqui nós percebemos uma lâmina bem interessante, que é um tecido ainda com boas características normais histológicas, rodeado por uma parte fibrótica, né? Então aqui está ocorrendo uma fibrose do tecido hepático. E nesta outra lâmina nós percebemos também a fibrose. Desta vez também vemos tecido histológico, tecido normal hepático aqui embaixo, aqui em cima, e de forma central vemos nesse mesmo sentido a tendência a uma fibrose do tecido hepático. Bem, nós vimos um pouco agora sobre a esteatose e agora vamos ver um pouco sobre a apoptose. Inicialmente vamos entender um pouco. A apoptose ela é uma morte celular programada, é uma morte celular organizada. Nós percebemos aqui na imagem à esquerda a formação dos corpúsculos apoptóticos, os corpos apoptóticos, exatamente porque a organização é tão grande que a célula não simplesmente rompe, ela forma pequenas vesículas, é como se fossem pequenos sacos de lixo para levar para a lixeira, para levar para o caminhão do lixo. Então a célula ela se divide em diversos corpos apoptóticos e é de uma forma muito organizada. Nós vemos aqui, essas células são normais, percebemos a diferença da célula que está em processo apoptótico. Já na imagem da direita, nós vemos um momento mais inicial do processo apoptótico, na qual todo o DNA, está se periferizando, está indo para a periferia, formando os crescentes, que nós vamos ver uma lâmina mais à frente. Aqui nós percebemos algumas células em processo apoptótico. Lembra daquela formação dos corpos apoptóticos? Pois então, nós temos a formação aqui, um corpo apoptótico, outro corpo apoptótico, outro corpo apoptótico, e dentro desses corpos apoptóticos há sempre fragmentos de núcleo. Então aqui nós vemos muito mais facilmente uma célula bem grande, uma célula em processo apoptótico, vemos a fragmentação do seu núcleo, que representa muito bem o processo de apoptose. Aqui também temos célula em apoptose. Aqui nessa lâmina vemos diversos exemplos de células em processo apoptótico. O que nós vemos também na apoptose, como a gente viu na imagem explicativa, é a formação da cromatina em crescente. É a formação da cromatina que vai se periferizando para logo após formar as suas vesiculações, os seus corpos apoptóticos. Então vemos aqui uma lâmina em que os núcleos representam a formação dos crescentes, são células que estão em processo apoptótico. Aqui, para explicar um pouquinho mais alguns tipos de apoptose, é importante a gente entender 3 tipos básicos de visualizações da célula que estão em processos apoptóticos, que seria a picnose, a cariólise e a cariorrexe. Então, todas elas, como a gente pode ver, existe essa percepção de que o núcleo está sendo desfeito. Na cariorrexe, nós temos que essa fragmentação ela já extrapolou o núcleo, já houve uma soltura do núcleo, há uma maior disseminação desses corpúsculos. Na cariólise, o que ocorre mais é apenas uma fragmentação ainda num espaço bem delimitado. E a picnose, a gente normalmente verifica mais facilmente quando a gente vê uma grande concentração ainda, normalmente mais uninocular, mas pode ter mais de um foco. E esse foco é bem basofílico, fica bem nessa cor roxa. Então,
a gente verificar a presença desses 3 tipos facilita na nossa percepção de se essa célula ou desse tecido está sofrendo um processo de apoptótico ou não, e depois verificar a origem desta apoptose. Bem, pessoal, eu acho que na videoaula de hoje a gente entendeu um pouquinho sobre como identificar uma esteatose, como identificar um processo apoptótico. Se vocês quiserem treinar agora o conhecimento adquirido, cliquem nesse link aqui para poder ir para o Pato Challenge e ver um caso clínico, ver um exemplo de imagem e tentar fazer o seu próprio diagnóstico. Espero que tenham gostado do vídeo. Abaixo na descrição tem mais referência para vocês estudarem ainda mais. Obrigado!